Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Desencast e hoje nós estamos recebendo ele, que é pregador, empresário, conhecedor da palavra, jogador de beach tênis, Levi Barros. Seja bem-vindo, Levi. Obrigado, meu amigo Dezinho, obrigado a todos que estão aqui, obrigado Victor Guilherme, quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui nesse podcast e dizer que estou aqui para servir vocês. Só peço uma coisa, tenham misericórdia com esse pobre servo aqui. Como eu sempre digo, para a honra de Deus, para a glória do Senhor, seja bem-vindo, Levi. Levi, você é picoense, nascido na nossa cidade? Da Gema, tenho picos da no Rua meu São coração. Sebastião. Da Rua São Sebastião, morei na Aerolândia e minha vida também, a maior parte, no bairro Catavento, onde passei 21 anos. Quem também estará conosco nesta roda de conversa é ele que faz parte do nosso projeto, Victor Guilherme, um bom entendedor também da palavra, um dos articuladores para que pudéssemos estar aqui hoje, conversando, debatendo de maneira democrática. Seja bem-vindo, Victor Guilherme. Obrigado, Domingos Sávio. É uma honra participar desse projeto, estar aqui de frente com o pastor Levi, um amigo meu pessoal, Verdade. que está me devendo um almoço, uma janta, mas depois... Fui cobrado ao vivo. E vamos começar essa conversa. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Levi, na infância, quem era Levi Barros, rapaz? Mas um menino traquino, um menino que era muito elétrico, um menino que não respeitava ordem, um menino que queria viver. Eu vivi muito na minha infância, fiz muita besteira, o povo do Colégio das Irmãs sabe, as irmãs sabem, o povo da ABB, fui expulso da ABB mais de 6 vezes, peguei suspensão. Então, assim, na minha infância eu vivi bola de gude, peão, trisca, tudo que tu imaginar. Minha infância foi raiz. Minha infância não foi Nutella, como os dias atuais que o povo vive no telefone, né? Eu fiz muito isso nas ruas, becos e vielas de picos. E na nossa conversa hoje, de maneira muito descontraída, resolvemos pautar alguns assuntos que são de bastante interesse, né? Vamos, por alto aqui, começar falando um pouco sobre a sua vida dentro da igreja. Como que construiu a sua identidade dentro da igreja? Então, Dezim, Vitor, eu entrei para a igreja em 2013. Certo? Eu tinha 22 anos. Nasci praticamente em um berço evangélico. Minha mãe já era evangélica. Meu pai se tornou pouco tempo depois, mas eu tinha 6, 7 anos, então praticamente nasci num berço evangélico. Porém, com 11 anos eu me afastei. 10, 11 anos por aí. E voltei em 2013. Nessa lacuna de 11 anos, vivi intensamente. Então, eu vim me entregar a minha vida completa a Cristo apenas com 22 anos. E eu me entreguei, isso é até bom ressaltar, eu me entreguei em um momento que para muitos era impossível me entregar. Por quê? 22 anos, Vitor, fazendo engenharia civil, morando na capital, estava começando a malhar na academia, criando o corpo, tudo mais. Aquela vida que, entre aspas, playboyzinho, né? Lógico que eu não era, mas todo mundo tinha essa visão. Então, aparentemente, era impossível entrar na igreja. Namorando, bebendo, farreando. Então, o que fez eu entrar para a igreja, rapaz, é quase que inexplicável. Só Deus mesmo. De fato, foi um chamado? A porta estava aberta? A porta estava escancarada, meu amigo. Porque para eu passar nela, ela tinha que estar escancarada. Eu não era uma pessoa que queria servir a Cristo. Eu não era uma pessoa que desejava estar na igreja. Eu sou fruto da misericórdia. Deixa eu dizer algo para vocês bem aqui. Você que está me ouvindo, o Vitor que está aqui presente, o Domingos Sávio e também a galera que está aqui nos bastidores. Para que é que serve um vaso quebrado, Vitor? Um vaso quebrado. Quebrado, eu acho que para nada. Perfeito. Né? E a Bíblia diz em Jeremias 18 que mesmo um vaso quebrado continua nas mãos de Deus. Então, é aqui que está o evangelho. Eu estava quebrado, entendeu? Então, para muitos, a minha vida era assim, Levi não tem jeito. Levi não, isso. Rapaz, ele não vai ser ninguém.
Eu ouvi isso demais. Está entregue ao mundo. Está entregue ao mundo, isso mesmo. Então, o que aconteceu? Cara, o que aconteceu foi que eu nunca saí da mão dele. Só que eu não enxergava isso. Mas no dia que eu me entreguei, eu passei a enxergar. Porque Deus é o único que investe em pessoas que ninguém investiria. Quando ele veio, ele disse, né, pastor? O médico não precisa Vim para os que estão vir para sãos. os que estão doentes. Estão sãos, os que mas estão vem sãos. para os que estão doentes. Perfeito, Sim, Vitor. desse jeito. O Vitor é um amante da palavra de Deus. Admiro, acho muito bonito. Em especial, claro que toda a Bíblia é importante, mas eu sempre busquei me aprofundar mais nos 4 evangelhos, né, que conta a história a vida de Jesus Cristo, que é muito bonito. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu admiro demais. E sou um leigo, posso dizer. Não sou igual ao senhor. Não sou igual ao senhor, que o senhor é conhecedor com ele nos da bastidores, palavra. ele conhece a palavra, ele conhece. O que poucas pessoas talvez ainda não têm conhecimento, um conhecimento ainda supérfluo, o processo de conversão não acontece do dia para a noite. O pastor entrou dentro da igreja, pronto. Explica pra gente Tem que um pouco. renunciar, né? Rapaz, pastor, muitas eu coisas. fiquei desesperado, para falar bem a verdade aqui para vocês. No dia que eu me entreguei foi dia 16 de junho de 2013. Posso dizer o dia que o senhor nasceu de novo. Isso, perfeito, o verdadeiro nascimento. Só que naquele dia tinha uma festa para eu ir. Ixi. Agora, Naquele dia... É um desafio. Quem era que ia tocar nessa festa? Eu sei que era do Rei do Cangaço. Não lembro qual era a atração musical. Aí eu acho que o senhor pensou, não, eu acho que eu vou pra festa e quando Você eu tinha vier, duas eu me opções. converto. Foi isso. Subia, ficava perto do céu ou ficava mais perto. ainda? Mas na verdade foi. Eu fui pro culto não para me entregar. Eu fui pro culto para cumprir tabela para minha mãe. Ixi, rapaz. Que ela pediu para eu ir, eu fui. Aí qual é o problema? Não é problema, solução. Eu fui e me entreguei. Mas quando eu me entreguei, eu disse, e agora? A festa. Marquei com a galera. Tinha comprado ingresso? Oxe, não. Bebida tava no carro. Tá No entendendo? ponto. Então, joguei bebida fora, liguei para amigos. Meus amigos sorriram de mim. Debocharam. Rapaz, tem até uma história que fizeram um bolão, cara. Um bolão. O pastor só vai dar 10 dias na igreja. Ou o Levi só vai dar 10 dias na igreja. Só vai dar 30 dias. Teve um cara, que eu não vou dizer o nome, ele é da capital. Me ligou, teve a audácia de me ligar com 30 dias e disse, irmão, eu te dou 5 mil reais agora, se tu tomar uma cerveja comigo. Até hoje eu não ganhei esse dinheiro, não. Tô passando necessidade desse dinheiro. E detalhe, 5 mil reais em 2013, com a inflação que nós temos hoje, acho que equivale a algo em torno de 15 mil Eu reais. acho que uns 12 a 15 mil. E mesmo assim não fui, né? E era um cara que estudava comigo, gente boa demais. E disse, pô, todo mundo perdeu o bolão. E graças a Deus, aqui estou vai fazer 9 anos já. De maneira muito sábia, eu tenho uma pessoa na minha vida que diz, algumas coisas na vida têm preço e outras têm valor. E a partir daquele momento, né, que você incorporou, se entregou de corpo e alma na igreja, como foi que você disse sim? Eu não queria dizer sim, não. Essa é a verdade. Eu estava ouvindo o culto, ouvindo os louvores. Sempre gostei. Mas eu estava em outra fase da minha vida. Não queria... Como o senhor falou no início, né? Isso. Tava uma boa idade, 22 anos. Isso eu não acadêmico queria. de engenharia civil. Playboy, pode Eu dizer, não- bonito, novo. Nada. Eu acho que devia ter um dinheirinho, né? Pode Nada. dizer. Eu não queria parar de beber. Eu não queria parar de ir para festa. Eu queria me divertir, como todo jovem quer. E o sim, o ir até a frente, foi mais por algo que queimou no meu coração, sabe? Eu não queria. Levi, ser humano, não queria. A questão é porque teve algo espiritual ali. Teve um toque realmente, porque nas minhas forças eu não iria. E Deus me fez ir lá. Agora, é fácil? Misericórdia, a coisa mais difícil do mundo. A coisa mais difícil do mundo é você viver o verdadeiro evangelho. Porque você viver o falso evangelho é fácil. Agora, o verdadeiro, que é como Jesus falou, que você bem sabe, quer me seguir, renunciar a si mesmo e carrega a sua cruz. Então, não é fácil ser evangelho, mas é prazeroso. Porque nas dificuldades, você tem a presença de Deus do seu lado. Entendeu? Muito interessante
né, falarmos sobre esse tema. E o Vitor Guilherme tem um assunto interessante também. Eu vou ser bombardeado agora. Não, pastor, acho que todo mundo sabe, eu nasci, me criei dentro da Igreja Católica, Sim. sou católico, apostólico romano, Certo. praticante, conhecedor da palavra, das leis da igreja, Certo. e defendo minha igreja, congrego, sou daquele da missa todo domingo, sou o verdadeiro católico, posso te dizer. Praticante. Minha concepção, claro que eu tenho falhas, todo mundo tem, tenho minhas faltas e tudo mais, mas busco seguir a Cristo de Certo. minha forma, né? Não sei se é correta ou se é errada. E, pastor, existe muito confronto. Muita gente diz. Eu acho que assim, as pessoas que fazem esse confronto, eu acho que não existe. Entre católicos e evangélicos, ou posso te dizer, cristãos e ateus. Certo, né? certo. E eu tento assim, tudo tem que ter uma conversa. Eu admiro o senhor, eu sempre digo isso e quero dizer aqui, que o senhor, eu vejo o senhor como um pastor jovem, um pastor que caminha de acordo com a atualidade. É o jovem o mundo se desenvolvendo, a sociedade se desenvolvendo e o senhor acompanhando, porque senão fica para trás. verdade. O senhor não vai, com 30 anos, 30 o senhor anos. o senhor não vai ter uma mentalidade de um pastor de 40 anos atrás, quando chegou aqui em Picos. A visão do povo é que o pastor tem que ser velho, gordo e antiquado, né? E a visão bíblica não é essa. Comer pizza depois do Comer culto. pizza depois do culto. A visão do pastor bíblica é um homem temente a Deus. Ponto final. É igual na Igreja Católica, que hoje também a igreja, o Papa Francisco prega sermos santos de calça jeans. O que significa isso? Né? Porque, o senhor sabe, Jesus Cristo nos convida a ser misericordiosos, como o seu Sim, Pai sim. e ser de santos, como eu também sou. Isso. Né? Jesus Cristo, ele tinha disso, ele nos chama Inclusive, também para seguir a ele Tu não entendeu, bebê? Recentemente nós tivemos a santificação, salvo engano, de Carlos Acutis, Carlos Acutis, não sei se o senhor já ouviu uma que é um história. santo jovem Que para a ele igreja. usou- Não vamos adentrarmos nessa competência. Na minha concepção teológica não só querendo- mas eu respeito. Não tem nenhum problema, viu? Pode ficar tranquilo. Era um jovem, né, que ele usou das redes sociais para pregar, junto com outros jovens, fazer ações sociais, e a igreja reconheceu. Ele morreu cedo, vítima de câncer. Acho que ele tinha 16, 17 anos. E a igreja reconheceu e beatificou, né, como exemplo a ser seguido por todos os outros jovens. Sim, pastor. E como eu queria dizer, como eu Pode estava ficar à dizendo, vontade. minha pergunta, qual é o que o senhor diz, como o senhor estava dizendo, que as pessoas acham que o pastor, né, tem que ser velho, barbudo e antiquado. O que é que o senhor tem a nos dizer dessa nova visão que o senhor tem de igreja, do que é ser igreja? Certo. Eu, na minha aparência, praticamente vai na contramão da concepção antiquada da igreja, né? Mas nós vivemos tempos modernos. Na verdade, eu digo até mais. A igreja tem buscado mais conhecimento, né? E por ler mais, por estudar mais, percebe alguns detalhes que são apenas detalhes, ok? Por exemplo, meu avô, saudoso pastor Macedo, pai da minha mãe, Ouvi falar. que era pastor, ele dizia que praia não era de Deus. Aí eu te pergunto, quem criou a praia? Deus. Ele dizia que televisão não podia porque era pecado. Ele assistia o jornal todo dia, mas não podia assistir novela, não podia assistir nada. Então, meu avô tinha... Mas agora também tem uma explicação. Qual é a época do meu avô? É uma época que você ser evangélico, meu avô andava de paletó, camisa social, não ficava sem camisa na frente de quase ninguém, entendeu? Só que nós entendemos hoje que não é assim a vida, certo? Então, o que eu entendo que a igreja pode ser moderna. O que a igreja não pode ser é mundana. Perfeito? Então, o pastor, ele tem sim que se atualizar. Por exemplo, estou participando de um podcast. Eu vou pregar a palavra no podcast. Não, vou dizer que o podcast não é de Deus. Não é um templo de... Não é um templo, não é uma igreja. Não, igreja, na verdade, somos nós. Somos nós, né? isso que eu queria dizer. As pessoas têm a concepção de que igreja é o templo físico. A igreja católica, não, igreja somos nós. E a gente tem que ser igreja, Perfeito. né? Querer se incorporar, que Jesus Cristo diz, né? Que nós somos o corpo
Isso. E ele é a cabeça da Isso igreja. mesmo, a igreja E é o o corpo de corpo Cristo. tem vários membros. Isso. Todos nós somos chamados e convidados a ser igreja. Perfeito. Mas se a gente não for igreja, a igreja não será a gente. Verdade. Né? Eu acredito que uma das maiores dificuldades que o jovem tem hoje é abrir mão de tudo aquilo que o mundo oferece e se dedicar por inteiro ao evangelho. Cara, é difícil. Na sua concepção, o que é o namoro santo? Cara, pronto, bem fácil de responder. O namoro cristão não tem coabitação. Não existe o ato sexual de um namoro cristão. Eu sou casado com a irmã Natália Damasceno Souza Barros, minha amada esposa, te amo. A irmã Natália, a gente namorou 2 anos e nós namoramos fielmente. Eu conheci a minha esposa como homem e mulher na lua de mel do meu casamento. E eu acho isso muito interessante. Aí, muitos não concordam. Muitos têm medo de não dar certo o casamento. Mas o que faz o casamento dar certo não é o sexo. O que faz o casamento dar certo é o amor. Sexo, você se corrige, você estuda, você conversa, você dialoga. Entendeu? Então, eu acho porque a Bíblia me ensina que sexo é para marido e mulher. Ponto final. Entendeu? Estou falando de quem realmente vive o evangelho. Né? Eu sei que a modernidade trouxe muito o sexo como algo banal. O sexo está muito banalizado. Debaixo de um poste, dentro de um carro. De todo jeito. De primeiro. Verdade. Isso é verdade. Sem falar... Mas tá tão moderno que é desse jeito. Ó, eu mesmo, vou dizer, pastor. tu falou isso aí, agora eu lembrei de um negócio. Um dia desse, uma prima minha chegou, ela tem 13 anos, e começou a falar de sexo, como se fosse algo normal. Menina, vai tirar o cheiro de mijo. É o acesso, pastor. Celular, hoje a menina de 13 anos. O pai pergunta: você quer ganhar o que de aniversário? Eu quero um iPhone, eu quero um tablet, eu quero um computador. E esse acesso precoce que as crianças têm com a mídia, com os celulares, posso dizer, eles começam a ver a pornografia desde cedo, já sabe o que é. E não tem como o pai ter o controle daquilo ali. Meu amigo, perde o controle. Isso daqui é uma ferramenta poderosa para fazer o bem. Como também é uma ferramenta poderosa para você fazer o mal. Aí, para botar um no fuxico... O problema, meu amigo, é porque os pais também não acompanham os filhos no telefone. Entendeu? Mas assim, meu amigo de 13 anos querendo ensinar sexo. Então, assim, Dezinho, eu respeito todas as ideias, todas as concepções, mas eu tenho uma ideologia, eu tenho uma fé pautada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus me ensina que sexo é para marido e mulher, ou seja, casamento. Entendeu? O que Você ficou triste com essa Não, jamais. Eu acho que ele ficou. Eu acho que ele ficou sem fôlego. Pensativo. É por causa do meu nariz. Vai, continue. Não é por causa do seu nariz, não. É porque veio à tona um assunto muito interessante sobre a questão do homossexualismo e a sua visão enquanto evangélico. Quase que ele diz, enquanto você que é homossexual. Eu queria, pastor, que o senhor a opinião da igreja e sua opinião pessoal. Seria possível? Tá bom, posso. Eu vou tentar. Eu já lhe falei aqui que eu não sei se eu vou conseguir. A opinião da igreja, que eu sei que o senhor tem que defender, né? O que a igreja prega. Certo, né? certo. E certo. sua opinião como pessoa, como cívico. Eu vou tentar juntar as duas, para ser breve. A questão do homossexualismo, infelizmente, é pouco cuidada dentro da igreja. Na verdade, o homossexual, como a gente conversou atrás, Vitor, é tratado como um fator psicológico, é tratado como um fator espiritual, e o tempo foi passando, estudos, ciência, sabemos que é uma questão hormonal, uma questão de não é opção, tudo isso aí, enfim. O que é que a Bíblia me diz? Né? Deixando claro que eu respeito todas as opções ou todos os desejos, etc. A Bíblia me ensina que Deus criou homem e mulher, certo? Como eu falei para o Vitor, eu respeito, eu tenho amigos, eu tenho pessoas perto de mim que são homossexuais, eu tenho maior admiração. O homossexual, ele é um ser humano como eu. Eu sou, às vezes, até pior do que ele. Então, eu acho que ele merece o carinho, cuidado e respeito. É isso que a igreja falta dar para o homossexual. Entendeu? Então, minha opinião o homossexual, ele tem que ser abraçado, instruído, porque muitos não conhecem a instrução bíblica sobre isso. E ele também, pastor, tem que se deixar moldar. Também não tem que achar que
a opinião dele, que aquilo ali é a verdade. Não. Ele tem que entender, estudar, analisar, o que eu acho. O senhor sabe que todo extremismo, para mim, eu acho... Problema. Eu não sou a favor de que faça 3 banheiros. Não. É homem e mulher. Entramos em um assunto quem muito quiser, polêmico, quem mas quiser é bom. entrar no banheiro de homem. Quem não quiser, como eu costumo dizer, perante a Deus, é homem e mulher, Isso, né? perfeito. Mas Vitor. hoje em dia, a pessoa pode ir no cartório, né, mudar o nome no papel, tem muito disso. Pronto. Mas perante a Deus é homem e mulher. Eu sempre Você digo falou isso. uma coisa interessante. Existem 2 concepções. O que Deus vê e o que o homem vê. Tem o ditado, aceito, mas não permito. Aceito. Eu aceito que possa existir um homossexual, mas aquilo que eu comungo não permite que um homossexual possa se casar. Meu amigo, vou dizer minha opinião agora. Agora vai entrar o Levi. Pode se casar do jeito que você não... Eu acho errado, pastor. Agora também é tipo, por exemplo, 2 homossexuais que são evangélicos. Certo. Querer que a igreja dê a bênção. Eu acho isso errado. De querer que a igreja o quê? Que a igreja abençoe e faça o casamento. Eu sou contra, não vou mentir. Que faça o casamento. E aí, varão? Rapaz, vocês querem viver junto? Vão, pronto, vão para a igreja, mas não queira que a igreja diga sim. Não já existe uma legalidade isso humana? que eu digo, humana, no papel. Cartório, no papel, cartório, vá. pronto. Não, a igreja evangélica nunca fará um casamento homossexual. E a igreja católica também não. Eu acho que isso são Verdade. dogmas, são princípios valorativos que não podem se perder com o tempo. A gente tem que se Vamos mudar o nome. Tem que desconstruir essa questão do Vamos mudar o politicamente nome correto. dogma. Não é que seja errado. Diga assim, não é dogma. Não é dogma. É Bíblia. É Bíblia. É doutrina. Está na palavra de Deus, entendeu? Porque dogma às vezes muda. A palavra de Deus é imutável. Entendeu? Agora sim, Apesar de que a interpretação dela é temporal. infelizmente, vou ser enganado. Isso aí eu vou te explicar. Levi, a minha interpretação é uma e a interpretação de fulano é outra. Não, existe uma única interpretação. Você sabia disso? Sim, que ela é pautada em princípios históricos, em princípios Hermenêuticos, sociais, contextos hermenêuticos. gramaticais, histórico-gramatical. A Bíblia foi escrita em que idioma? Hebraico, aramaico e grego. Então, para você interpretar a Bíblia... Ela vinha ser traduzida para chegar até o Brasil, Houve uma... distorceu muita coisa. Algumas, mas muitas coisas não. Na verdade, nós temos uma tradução muito boa. A Bíblia Vulgata Latina, a Bíblia Católica, é uma tradução muito boa. A minha Almeida, Corrigida Fiel, é muito boa. Então, nós temos sim uma palavra quase que completa. Não vou dizer 100% completa, porque o completo são os textos originais. Mas para fechar o assunto homossexualismo. Então, o que falta é respeitar e amar. Meu amigo, um pastor que não aceita um homossexual na sua igreja, ele não é pastor. Ele faz acepção de pessoas. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Sabe por que Jesus foi crucificado, Dezinho? Sabe por que Cristo foi crucificado, Victor? Porque Cristo veio na contramão da religião da época. E porque ele disse que ele não veio ao mundo para mudar nenhuma lei. Ele veio para... Ele veio para cumprir. Se eu estiver errado, me corrija. Não, pode falar. Né? Pode falar, fica à vontade. Não estou falando de acordo com o que está no texto, minha interpretação. Que ele diz, né, que não veio ao mundo para mudar nenhuma lei. Ele só veio para falar como se deve seguir e o que se pode mudar. Porque eles diziam, não pode curar dia de sábado. Aí Jesus Cristo perguntou, o que é mais importante? Perfeito. A lei que não poder trabalhar, não poder fazer nada dia de sábado, ou a vida? Perfeito. Nada é mais importante do que a vida. E Jesus ele citou que se o seu rebanho cai num poço, Isso. eu não vou tirar porque é dia de sábado? Jesus estava mostrando para eles que eles interpretaram errado o que Jesus criou no Antigo Testamento. Por exemplo, uma mulher que estava no período de TPM, vamos usar esse exemplo aqui, aquela mulher do fluxo de sangue, que 12 anos tinha um fluxo ininterrupto. Hemorragia. Hoje em dia chama-se hemorragia interna, né? Isso, perfeito. Aquela mulher, Dezinho, no Brasil, imagina que uma mulher de TPM, Dezinho, a mulher poderia entrar no teu podcast, ela de TPM? Rapaz, elas já estão entrando na minha vida, não pode, no podcast também não vai responder. Poderia entrar? Pois na cultura... Elas são bem-vindas na minha vida, Pois independentemente na cultura- das circunstâncias. na Em qualquer hipótese, não sabe. Sempre. Bom saber. Não só mulher, como homens, como todo ser. Eu sou um ser plausível da socialidade. Na cultura judaica, uma mulher de TPM é considerada uma mulher impura. Ela não pode sentar na mesa. E sendo que é uma coisa normal dela. Da natureza do nascimento dela. da natureza dela. Agora, olha o problema. A mulher judaica, quando chega nesse período mensal, ela sai de casa.
ela vai para uma casa da purificação. Ela só sai de lá após terminar o ciclo e após 7 dias de purificação. Quantos anos essa mulher passou fora de casa, Vitor? 12 anos. 12 anos. E no texto diz, né, que ela gastou tudo que ela tinha. E não conseguiu cura. E ela, eu acho interessante, pastor, destacar, que ela, eu acho que o processo de cura dela, quando ela disse, se eu ao menos, ela ouviu falar de Jesus Cristo, sim, ela disse, se eu ao menos tocar na barra de suas vestes, ficarei curada. Eu acho muito bonito, né, que já ali, ela pensando naquilo, eu acho que ela já começou a ficar curada dali. E ela foi ao encontro de Jesus Cristo. Jesus Cristo naquele tempo andava muito em procissões, sim, o senhor sabe, né? A Igreja Católica fez procissões derivadas, Jesus Cristo andava onde... Ele está com também... medo de eu falar alguma coisa. Então, calma, respira, pode ficar em paz. Jesus Cristo andava muito em procissões, também pela fama que se espalhava dele. Onde ele andava, eram multidões, ele andando e chamando todos para se converter e seguir a ele. Mateus estava na mesa da coletoria, ele disse, deixai tudo e me seguir. Que voz é essa? Que palavra é essa? Que ele deixou tudo, pastor. Mateus deixou os impostos, deixou o dinheiro e seguiu ele, não olhou nem para trás. Varão, você perdeu o seu posto, Varão. Eu tô falando que ele vai ser o maior pregador do Brasil. E, pastor, ela vai ao encontro de Jesus Cristo, aí ela toca na barra dele e ela fica curada. E Jesus Cristo sentiu com força, saiu dele. Ele voltando-se para trás, no texto diz... Voltando-se para trás, ele pergunta, quem me tocou? Jesus Cristo sabia quem tocou. Sabia, ele é Deus. Ele não conhece todos nós? Nosso coração conhece Deus. O meu, conhece o Domingo Sávio, mas ele queria que ela desse o testemunho na frente de todo mundo. Perfeito. Agora, foi eu. Agora, detalhe, tinha uma multidão ali, né? Uma multidão. E o discípulo pergunta, mestre, como a é que... multidão te aperta, te oprime e tu vem me perguntar quem te tocou. Existe uma diferença em quem está perto de Jesus e só aperta, e quem está perto de Jesus e toca. Então essa mulher é o exemplo nato. E ele quer isso de nós, né, pastor? Que a gente anuncie, foi eu. Né? Ele quer que a gente dê a cara a tapa. Isso. Né? Jesus Cristo não quer, o senhor mesmo sabe, existe muitos evangélicos, eu acho igual católicos, que chegam sentando no banco da igreja, mas eles, perante os homens, eles não, como é que eu posso dizer... Perante os homens... Eles não professam a fé deles. São 007. Sim. São cristãos secretos. Igual evangélico. Eu vou para a igreja, mas você é evangélico? Não, eu gosto de ir para o culto. Tem muito isso daí, é polêmico. Tem gente que vai para a igreja, na igreja adora a Deus e na escola tem vergonha de professar a fé. É isso que eu quero dizer. Vergonha de professar a fé. Só concluindo, o termo procissão é um termo novo. Tá bom? Só não estou indo de contrário às suas convicções. O que acontecia era porque onde Jesus ia, a multidão seguia. Era milhares de pessoas. Centenas de milhares. Jesus foi para o deserto, 5.000 homens foi, fora criança e fora mulheres. Naquele tempo não contava, né? Antes de adentrarmos a mais um tema, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que estão conosco. Brook Filmes, um grande abraço para o nosso amigo Júnior, que também está conosco. Construtora Santinês, construtora que é referência no ramo de obras públicas. Um grande abraço para você, Arthur, João Pedro, Getúlio Filho. Colosystems, um grande abraço também para o nosso amigo Maxwell, nosso mais novo parceiro. A Criativando, em nome do Kennedy, uma das marcas responsáveis pela produção do nosso podcast. OR Auto Trucks, obrigado para o meu amigo Otílio, que acreditou. Lá na OR Auto Trucks tem carros e caminhões, viu, pastor? Você que trabalha também no ramo de caminhão, empresário, OR Auto Trucks é o lugar que eu te indico. Vá lá, faça o seu orçamento com o melhor preço do mercado, o preço justo. Ele também faz a negociação do seu carro. Vitor Guilherme, a prosseguir o que temos aí para bombardear o nosso nobre pregador Levi. Pega leve. Pode falar. Na opinião do senhor, a igreja católica e evangélica, não, vamos as igrejas cristãs do cristianismo, certo. Elas poderão caminhar lado a lado e defender os direitos dela, o que elas comungam, os seus ideais, como, por exemplo, o aborto. Toda igreja do cristianismo é contra o aborto. Perfeito. A Igreja Católica realiza a cada 5 anos a campanha da fraternidade. Todo ano tem a campanha da fraternidade, mas a cada 5 anos é de forma ecumênica, que envolve todas as igrejas e com um tema de aspectos sociais, como, por exemplo, saneamento básico, planeta Terra, e entre outros. O cristianismo crê que a vida vem na concepção. Então, todos são contra o aborto. Ponto final. Não existe brecha para nenhum assunto. Aí você me perguntou como seria. Eu acho que devem se juntar.
Eu acho que nós batalhamos Estreitar laços. batalhamos pela mesma causa. Na verdade, existe uma frase, né, que quando os bons se calam, os maus prevalecem, né? Existe um problema muito grande quando você tem a verdade e você se cala. Quem tem a mentira está gritando. Então, aconteceu muito no Brasil e em outros países de pessoas que são conservadoras, pessoas que têm um ponto de vista cristão e eram silenciados. Não falavam nada. Hoje não. Hoje nós vemos que o Brasil se juntou e defende pontos de vista semelhantes. Católico, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, enfim, várias igrejas evangélicas precisam se juntar. Há poucos dias teve um político que entrou na igreja católica. Eu sou da igreja evangélica, mas eu me posicionei contra. Eu sou altamente contra um padre estar celebrando uma missa e alguém irresponsável, invadir, de uma atrapalhar, desrespeitosa, inescrupulosa, vir entrar num ambiente que é da fé de vocês. Então, antes de tudo, por mais que eu não... Isso é um crime, né? Na verdade. É um crime. Constitucionalmente. E sem falar, Dezinho, um detalhe grande, que todo ser humano tem que colocar isso na cabeça, quer seja católico, evangélico, ser humano. Meu irmão, tem que respeitar. Eu não concordar com o Vitor não quer dizer que eu não possa lhe amar e lhe respeitar. Eu não concordar com o Dezinho não quer dizer que eu não posso lhe amar e lhe respeitar. Infelizmente, muitos não pensam assim. Voltaire já dizia uma frase, né? Que eu não posso concordar com a palavra do que disseste, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Ponto final. Bem claro o que ele disse. Amar não é aceitar tudo. Aliás, onde tudo é aceito, desconfio que não seja amor. É verdade. Sem falar também, já que está todo mundo com poesia, com frases filosóficas, sem falar que o amor não é provado apenas com palavras brandas. A correção é a prova que o amor existe. Exato. Falamos aí sobre um tema muito polêmico, né? Quando se coloca a questão do aborto e se diz que dá uma brecha para a sociedade que é contra o aborto, mas ao mesmo tempo se posiciona favorável ao aborto em determinadas circunstâncias. Sim. Quais seriam elas? Estupro, muita gente defende. Mas a pessoa foi estuprada. O que as igrejas dizem, o que eu sei, né? Que, em hipótese alguma, Jesus Cristo disse, né? Eu vim para o mundo para que todos tenham vida e vida em abundância. Rapaz, eu entendo uma menina que foi estuprada e queira fazer o aborto. Levi, você é a favor? Não. Mas você entende? Entendo. Lógico que eu entendo. Mas é a mesma igreja que condena o suicídio de uma pessoa que não está com as suas capacidades mentais. Perfeito exemplo também. A questão do suicídio, a ignorância faz isso acontecer. Então, você pegou um extremo e trouxe outro. Um que é um problema, que a igreja não sabe lidar, e outro que é um problema que a igreja levanta o peito para defender. Somos contra o aborto, mas e o suicídio? Entendeu? Então, assim, mas, vou falar da minha igreja, tá? Ele pode falar da católica. Na minha igreja, as coisas têm evoluído. Entendeu? Nós temos hoje em dia acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, instruções, conscientização da vida no Setembro Amarelo e etc. Mas eu acho que circunstancialmente é preciso analisarmos, né, de maneira mais ampla. Por exemplo, podemos, né, analisar que uma pessoa que causa o aborto, né, uma jovem adolescente que causa o aborto, ela pode estar com as suas capacidades mentais, de certa forma, reduzidas, assim podemos dizer. Algum transtorno, algum distúrbio. Certo. Então, cientificamente isso é comprovado de que ela pode estar vulnerável a tal prática. Certo. Assim como um jovem que esteja passando por problemas mentais possa vir a cometer suicídio. Certo. Então, qual o posicionamento da igreja, da sua igreja, no qual você congrega, diante dessas circunstâncias? Perdão. Muito simples. A pessoa está fora da sua lucidez. Sim. Ela não é responsável por seus atos. Isso é simples. Não tem como eu querer arrodear. Ela não tem lucidez. A pessoa que não tem lucidez não pode ser julgada por um ato que não há lucidez no ato que ela está praticando. Agora, por exemplo, existe na psiquiatria pessoas que usam a patologia
para chantagear. Tipo, tem uma depressão. Uma pessoa tem depressão. Aí usa a depressão para extrair dinheiro, extrair benefícios. Eu esqueci o termo, eu também esqueci o termo que se diz. Então é o seguinte, a posição da igreja é uma pessoa que não tem lucidez. Ela não é responsável pelos atos dela. Uma pessoa que não tem lucidez, tanto para o aborto como para o suicídio, o que é que eu vou falar? Como que eu vou falar de alguém que não tem racionalidade, não tem mentalidade, não pensa? É mesmo falar para o animal, né? Então, mesmo que falar irracional. Então, de maneira generalizada, não se pode dizer que o aborto é condenado pela igreja. Assim como também não se pode dizer que o suicídio seja uma prática também condenada pela igreja e seja um pecado. Confere? Não. Calma aí, deixa eu explicar. Tá, vamos lá. O aborto é um pecado. O suicídio, é um pecado. Mas você acabou de dizer que se você não estiver nas suas qualidades mentais, né, a ponto de cometer tal prática, você não estaria pecando porque você não é responsável pelos seus atos. E que cientificamente, se eu fujo da minha racionalidade, eu não estou pecando. Eu não consigo entender. Não, muito fácil. Você está pegando um extremo e trazendo a totalidade. Você está pegando alguém que não tem lucidez e está aplicando que não é pecado. Então... Por exemplo, calma, respira, calma. Suponha que um louco, uma pessoa sem lucidez, comeu fezes. É certo comer fezes, sabe? Não. Mas por que ele comeu? Ela não está na qualidade mental dela. Assim é o aborto. E assim é o suicídio. Eu não posso pegar uma prática de alguém que não tem lucidez e aplicar uma doutrina generalizada. Exato. Era isso o meu questionamento. Era onde eu queria chegar. Pronto, mas entenda. Então, nem toda prática de aborto deve ser julgada como pecado e nem toda prática de suicídio deve ser julgada como pecado. É isso? Vou te resumir com uma frase. Pensativo. Deus é quem sabe. Porque eu não posso julgar ninguém. Entendeu? Uma vez me perguntaram assim, pastor, fulano e tal foi pro céu? Rapaz, eu não tenho uma porta, não. Só se ele tiver levado o GoPro e mandado a imagem lá. Eu não tenho a chave, eu não sei quem vai. Agora, a Bíblia me ensina que o salvo, ele tem uma marca, que é viver a vida piedosa, buscar a santificação, amar o próximo, amar a Deus e tudo mais. Porém, se você ler a Bíblia, Jesus está morrendo na cruz e tem 2 ladrões, um do lado direito e do lado esquerdo. E um dos ladrões, no último segundo de vida, reconheceu quem Jesus era e Jesus afirmou: hoje tu estarás comigo no paraíso. Então entenda, na lógica humana, aquele cara seria condenado. Deus chega e salva o cara. Então, eu não posso te dizer se todo aborto a pessoa não está pecando. Por causa da lucidez, como você citou, que é um exemplo extremo. Como também não posso te dizer que todo suicida vai para o inferno. Eu não sou Deus. Agora, eu entendo. Pela Bíblia, é pecado sim, aborto, sou contra o aborto. Entendo quem pratica o aborto em algumas situações, porque eu me coloco no lugar da pessoa, mas sou contra. Sou totalmente contra. Achei uma coisa muito bonita que o senhor falou, pastor. Que diz, né? Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele tentou resumir as 1000 e tantas leis que tinham, né? Naquele, não pode comer isso, não pode. Num só mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu acho que muitas pessoas esquecem do próximo a ti mesmo. Eu amo Deus, mas se o senhor não ama o próximo... Nem o irmão, nem o vizinho. Nem o vizinho. E você, amando o irmão, você conhece a Deus. Existe muito isso. Eu amo a Deus. Tem uma passagem, né? Que 2 pessoas entram no templo. Aquele que entra, meu Deus, eu pago dízimo, eu oferto. O fariseu e o publicano. Uhum. E o outro se arrepende. Meu Deus, eu não sou capaz de estar aqui. Sou miserável. Ele se rebata a presença de Deus. Isso. Uma parábola de Jesus Cristo. Ele pergunta, qual a oração foi atendida? Foi a do miserável. A do miserável. Viemos à tona também um assunto muito interessante aí sobre viver na misericórdia de Deus. E aos 98 anos, no leito da morte, eu pedi, Senhor, tende compaixão de mim. E aí? E aí que é isso mesmo. Tem gente que vive a vida toda pecando. Deus vai saber. Agora o problema. Tem gente que usa esse argumento para não se entregar para ele.
Eu usava esse argumento. Ah, depois eu me arrependo. Sabe o que eu fazia, Vitor? Mãe, minha mãe sabe que isso é verdade. Mãe, tenho tudo programado na minha cabeça. 78 anos. Escute, vou casar com 50, ó como a língua a gente pá. Casei com 24 anos. Vou aceitar Jesus com 65, 70 e vou morrer com 80, 90. Entrei para a igreja com 22, casei com 24 e estou aqui falando de Jesus para vocês. Então, meu amigo, você não pode usar desse argumento porque você não sabe o dia de amanhã. Eu estou falando aqui com vocês hoje. Amanhã Deus pode me levar. A vida é como um sopro, já disse Tiago. E ele é dotado de compaixão, de glória, de misericórdia. Mas já diz, lá haverá choro e ranger de dente. Cara, eu acho muito interessante que o De Sávio, Não ele adianta, é um olha, pregador nato. Não adianta você ficar chorando, pedindo, ligando o sinalizador lá de baixo, para ver se sai lá em cima a fumacinha e ele vai descer para te socorrer, não. Meu amigo, parábola do rico e de Lázaro. E de Lázaro. Após Foi a pro morte, um foi para o Hades, outro foi para o seio de Abraão. Quem estava no Hades estava incomodado no tormento e pediu para que Lázaro molhasse a ponta do dedo em uma água para molhar a ponta da língua para ter alívio. Lógico que ele não queria aquilo, ele é só uma tipologia para ter alívio. Uma metáfora. Escute só. Quem está no consolo eterno por Deus não lembra de sofrimento. Quem está no tormento é atormentado o resto da vida. Eu esqueci o nome desse homem, acho que é americano, eu acho que é Antônio Munhoz, posso estar enganado. Ele perdeu, salvo engano, o pai. E o pai não entregou sua vida a Cristo. E ele sabia que, biblicamente, o pai foi para o pior lugar, no caso, a condenação eterna. Ele orou 3 meses, chorando, jejuando e gritando. Até um dia ele dizer que ouviu Deus dizer, pare de orar. Pare de orar. E ele conta o testemunho dizendo que, enquanto a gente tem vida, a Bíblia diz, há esperança. Após a vida, não tem como a gente fazer. Está lá na Bíblia, o homem vive uma só vez. Morreu, segue-se o juízo. Ponto final. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem vida, para a gente se entregar, para a gente viver. Porque a misericórdia de Deus realmente é eterna. Mas Deus também é justo juiz. O silêncio parou no podcast. Falar de Jesus Cristo, pastor, eu gosto, que é um assunto interessante, que até a ciência não tem como negar que Jesus Cristo veio ao mundo, né? A arqueologia, a história foi dividida, Jesus Cristo veio ao mundo, isso ninguém pode negar. Nós vivemos que ano? 2022, depois de Cristo. Ele é o pêndulo, ele é o centro, voltando, ele é o eterno. O alfa e o ômega. Olha aí, o princípio e o fim. Mas voltando um pouco, existe, por muito, principalmente durante o processo de conversão, do cristão sofrer a turbulência, a tentação. E não quer dizer que, estando em Cristo, você não vai passar, meu amigo, por toda essa trajetória. Quem me escuta, quer um conselho? Se você não quiser sofrer, não aceita Jesus. Eu dou esse conselho para todo mundo. Pastor, e aí? Você não quer que a gente se entregue? Não quero, mas eu não vou lhe iludir, meu irmão. Meu irmão, meu amigo, o cristão, ele é pancada por pancada. Eu acho muito interessante, pastor Levi, o senhor já leu a Pegadas na Areia, né? Um texto. Sim. Que um rapaz disse que estava caminhando numa praia com Jesus, viu os passos dele, e nos momentos mais difíceis da vida dele só viu as pegadas dele. Entendi. E questiona, meu Deus, eu renunciei tudo, deixei tudo para te seguir, e nos momentos mais difíceis da minha vida você me deixou só. E ele vai e diz, né, que as pegadas que estavam na areia não eram as deles, mas sim a de Jesus Cristo. Que nos momentos mais difíceis, ele passou por ali, porque Jesus Cristo carregou nos braços. Agora eu vou te dizer, meu irmão. Deus, ele permite que a gente passe por cada situação. O apóstolo Paulo disse assim, não somos provados além do que possamos suportar. Aí lá na frente ele diz, rapaz, passamos por uma aflição além do que eu podia suportar. Então, entenda, evangelho é dormir bem e acordar em guerra. Só que evangelho é como o Vitor falou, é ter as pegadas, a presença de Jesus lá. Agora, meu amigo, se você quiser paz... Tudo posso
mas Aquele nem que tudo. me fortalece. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas tudo me convém, com certeza. A cada ação Há uma se tem uma reação. reação. Eu fiz essa pergunta porque, assim também como o Vitor, eu venho do berço da Igreja Católica, né? Sim. Não comungava de tantos princípios, mas de alguns. Sempre fui à missa. Às vezes não entendia na essência o que o Evangelho queria me falar. Chorando, dormindo, mas eu estava lá com meu pai, né? Às 19 horas de todos os sábados na Igreja Matriz. E aí eu não tinha noção do que seria aquilo. Eu tive a oportunidade de vivenciar o encontro com Cristo, entender um pouco mais a fundo a palavra, ainda sou muito leigo no assunto, mas você sabe que as tribulações elas vão acontecendo a partir do momento que você busca Cristo. O inimigo, ele não vai atrás do que já é dele. Já é cavalo dele, né? Cavalo. Já é cavalo de Satanás. Ele vai atrás de novos membros. É verdade que a última coisa que ele quer é mostrar que ele é Satanás? Rapaz, eu sei que a última coisa que ele quer, a última coisa que ele não quer, perdão, é ele encontrar alguém. Eu vou dizer o porquê que eu lancei essa Vai, pergunta. fala. Porque eu fico imaginando, vem cá, vamos lá. O cara que tá vivendo a vida mundana dele, que toma uísque e a boa cachaça dele de segunda a segunda. A vida daquele cara provavelmente é 1000 maravilhas, entendeu? É. No sentido Não, entendi. literal. Entendi. Agora, ao cristão que comunga de valores do cristianismo, que vai às missas dominicais, Os cultos, né? que se confessa, Obrigado. também, peço perdão, pastor, Não, tá em paz. que confessa, ele vai sofrer uma perseguição muito maior do que aquele que... Mas você disse uma coisa bem certa. Na minha concepção, no meu ponto de vista. Vamos para a Bíblia. Aquele cara tá lá bebendo. Satanás tá nele em pessoa ali. Aham. Satanás não tem pra que demonstrar nele. Engraçado que tu sabe disso tudo, né, Dezinho? E não posso saber. Não, eu só tô lembrando aqui de uma visão, você com a Heineken na boca, mas tá tudo perdoado. Vamos lá. Vamos continuar o podcast, Mas relaxa. olha, assim como você, eu também sou pecador. Sim, verdade. Estou na glória de verdade, Deus, eu mas sou- tudo é um processo de conversão. Vamos Verdade, chegar só lá. não usa esse argumento até os últimos dias, cuidado. Vamos lá. Lógico, o diabo, ele quer aumentar o exército dele, Ixi, Maria. né? Ele quer ir atrás das pessoas que estão o quê? Buscando a Deus. Jó, vamos falar de Jó. Pronto. Jó era um cara Jó, Não tinha motivo pra nada. calma. rapaz. Foi Deus que disse de Jó. Não foi Jó que disse eu sou temente, não. Foi Deus. É um homem temente, um homem obediente, um homem que do mal se afasta. E o diabo disse para Deus em um diálogo. Tire tudo dele. Para Isso, ver se ele isso. ainda- Agora entenda. O diabo tirou saúde, o diabo tirou filho. Jó perdeu 10 filhos em um acidente. Um vento oriental bateu na casa dele, caiu, matou 10 filhos. Jó perdeu camelos, Jó perdeu juntas de jumento, que naquela época valia muito dinheiro. Jó perdeu o servo. Jó ficou pobre, liso e com cânceres e mais câncer. Toda doença Jó tinha. Só tinha um caco de telha para se coçar. E ali o diabo olhou e disse: venci. Ele agora não serve mais a Deus. E Jó olha para Deus e diz: nu, saí do ventre da minha mãe. E é nu que voltarei para lá. Deus me deu, calma. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que Jó está dizendo? A ele a glória, a ele a honra. O que é que Jó está dizendo? Jó está dizendo assim: eu não sirvo a Deus pelo que Deus me dá. Eu sirvo a Deus Pelo pelo que que Ele Deus é. Exato. Entendeu? Deus existe? Sim. Não. Deus não existe. Quem existe sou eu e é Ele- você. ele é. Ele é o autor da existência. Mas eu posso fazer ele existir dentro de mim. Não, você não pode fazer. A tua mente pode entender isso. Mas, na verdade, a existência foi ele que criou. Ele é o criador da existência. Ele está acima. Ele é, como o próprio Vitor falou. Se eu crer, ele é Deus. E se eu não crer, ele também é Deus. Continua sendo Deus. Tem Fé- gente que vai pro inferno se acreditar. Fé Tem gente que vai pro inferno acreditar. é aquilo que não está visível diante dos olhos. Sim. Então, por vezes, eu posso não ter motivo algum. Mas ainda assim, eu tenho que buscar ao Senhor. Eu tenho que ser submisso às vontades dele e acreditar que o que ele quer é o melhor para mim.
E quem falou foi o pregador de Sávio, Mas- novo membro da igreja. Mas Gente, assim, o Desencast, né, também é cultura, é escola. Que uma pessoa com esse programa aqui vai sair sabendo tudo mas da assim, Bíblia. mas assim, Levi, o que mais me chama a atenção, e essa é a pergunta que eu gostaria de formular para você, enquanto pregador, a sua missão é trazer mais ovelhas ao seu rebanho, estou certo? Entre aspas, sim, mas tá perfeito. E Pode qual é falar. a maior dificuldade que você acha que se tem hoje para levar o jovem, para levar o cristão a viver a igreja com os princípios valorativos que ela tem? Cara, o que eu vou falar é uma verdade que eu não tenho como fugir dela. Minha oratória, meu conhecimento, meu dom de pregar, nunca vai trazer um jovem. Nunca. Porque se o jovem vir até Cristo por causa do meu dom, por causa da minha oratória, rapidamente ele vai se frustrar e vai sair da igreja. Sim. O jovem, ele tem que ser impactado por Deus mesmo, pelo Tem que ter Espírito Santo. ele tem que ter a experiência, né? A Bíblia, convivência. a Bíblia diz assim: é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se eu aceitar a Cristo, entregar a minha vida por o meu querer, quando vier uma adversidade, eu vou sair. A Bíblia diz que foi Jesus que disse assim: olha, existem duas casas, uma está na areia, E outra está na rocha. Quem está na areia, o vento bateu, a casa destruiu. Não teve uma solidificação, Perfeito. não teve uma base. Né? E a rocha, quem é a rocha? Jesus. Então, quem está em Cristo, por Ele, na igreja, por causa de Jesus, porque é o seguinte, Dezinho, homem erra. Todo pastor, todo padre são seres humanos. Então, eu posso me decepcionar com o meu pastor. Eu conheço, uma vez, um pastor, uma irmã, ou foi irmão, não lembro, diz assim: pastor Levi, sai da igreja. Disse, por quê? Meu pastor fugiu com outra mulher e blá, blá, blá. Eu disse: rapaz, que bênção, hein? Quer dizer, então, que tu estava dentro da igreja por causa do pastor. E o silêncio bateu. Então, eu não posso estar na igreja por causa de homens. Tenho que estar por causa de Cristo. É muito interessante realmente essa pergunta aí. E o que eu estava pensando aqui, refletindo, que tudo é questão de circunstância, como você bem disse. Mas o porquê que eu trouxe essa pergunta e coloquei nos dias atuais? Imagine só que, sei lá, 200, 300 anos atrás, vamos dar um hipotético exemplo. Certo. Não se tinha rede social, Certo. não se tinha o dinamismo cultural que se tem hoje de compreender a dimensão de outras culturas e outros valores. Perfeito. Não se tinha a propagação da internet, não se tinha N fatores que prendessem, que levassem o jovem ou o cristão a se desvirtuar do caminho de Deus. Eu acho que o Domingos está querendo dizer também, pastor, que o jovem não tinha nem acesso à palavra. Não tinha muito entretenimento. Não tinha muito entretenimento, não tinha acesso ao conhecimento. Eu já acho o contrário. Eu acho que a possibilidade de você ambientizar aquele jovem a uma cultura cristã Acho que era mais fácil. seria mais fácil do que hoje. Hoje você tem inúmeras ferramentas capazes de desvirtuar o jovem daquilo. O problema, Domingos Sávio, é que sempre existiu o pecado. Então, por mais que não existisse rede social, existia a prostituição. E outra, O álcool. O álcool. E você falou de uma época onde o ceticismo era presente demais. Então, nós passamos por fases históricas. Vocês dois que são muito mais inteligentes que eu, sabem, que passamos pelo iluminismo, modernidade, pós-modernidade, estamos hoje, etc. Vivemos o período líquido. Enfim, o que eu quero dizer é, hoje, não é fácil também. Como ontem também não era. Então, sempre vai ser difícil um jovem sair da vida mundana e aceitar Jesus. Então, na sua concepção, a perspectiva que se tinha de pregar o evangelho no passado e de levar essas ovelhas ao rebanho é a mesma de hoje, dadas Não as vou dizer a circunstâncias. mesma, muda de acordo com a cultura. A cultura. A cultura influencia demais. Então, por mais que a nossa cultura hoje seja virtual, a cultura de antigamente era fumar charuto e se prostituir. Então, depende da cultura, entendeu? E quem nasceu na época que a cultura era entender que igreja não era igreja.
eu vejo que Satanás vai procurando outros meios, né? Do mesmo jeito que a gente vai evoluindo, existem outros meios de pecado. Existe uma frase que diz: Satanás não cansa em alternar a tentação para quem serve a Deus. Ele vai inventar tudo. Vai acabar a internet, vai vir chip. Vai acabar chip, vai vir... Meu irmão, é ilimitado a mente do inimigo. Eu sei que a gula é um dos pecados, mas a gente não pode morrer de fome também não, né? Precisamos pelo menos saciar aos nossos... E crente come, Domingo Sávio. Eu não bebo, não fumo, não vou pra festa, mas tô sentindo o cheiro porque meu nariz é grande. Tem alguma coisa pra comer aqui, filho, eu quero comer. A melhor parte chegou. Eu tava pra dar um desmaio. E eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que estão conosco hoje. E são eles, a Conveniência São Miguel. Um grande abraço para o meu amigo Espeto. Diariamente nós estamos lá batendo ponto, de maneira crucial, debatendo os mais diversos assuntos em um dos pontos da nossa cidade. Um grande abraço para o meu amigo Espeto. Amanhã eu estou aí também para tomar café. Eu também. E eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores aqui hoje, que é a pizzaria do nosso amigo Matheus, né? Que está conosco nesse projeto. Verona Pizza. Um grande abraço para a galera da Verona Pizza, que está aqui conosco. Matheus, obrigado aí por estar contemplando o nosso amigo pregador Levi aqui nessa noite de hoje. Conversa. Não somente ele também, como toda a nossa produção técnica aqui. Que delícia. Estamos aqui saciando com uma pizza de qualidade. Verona Express também, né? Você pode aí entrar em contato através do Instagram. Tá sentindo o cheiro, pastor? Não, o nariz desse tamanho, como é que não sente? Pastor, eu sei que você não bebe bebidas alcoólicas, mas o meu amigo João Rufino nos enviou Rufino, meu amigo. Cajuína Coroatá. Coroatá a melhor. E claro, sou cliente, é a melhor. E é claro que quem também está conosco é Iago Bebidas. Siga aí através do Instagram, @Iago Bebidas. Rapidez, agilidade é um dos diferenciais do nosso amigo Iago Bebidas. Então, você está em casa aí, está no ócio, não vai pecar não. Ligue pro Iago Bebidas, peça uma coca gelada. Mas tá terrível. Peça uma coca gelada e aí vai chegar com muita rapidez. Olha, e coca é de Deus. Coca é de Deus. Coca é de Deus. Pastor, não precisa... ouvi crente dizer, pastor, que Jesus Cristo não transformou água em vinho, foi água em coca. Acredita? Um crente me disse isso. Perdoa esse crente. Ele não sabe o que diz, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Já ouvi tanta coisa. Eu já vi que a coca é do demônio, rapaz, porque por trás, alô diabo e não sei o quê. Eu bebo coca, bebo guaraná. Cajuína. Pecado é passar fome. Traga que eu tô aqui é para comer mesmo. E agora, devidamente saciados, eu gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, Virtex Telecom. Um grande abraço para o meu amigo Felipe Neri. Internet de qualidade é na Virtex Telecom, expansivo em todo o estado do Piauí. A Supreme Segurança Eletrônica e Energia Solar. A Supreme tem mais de 15 anos no mercado. E se você pensa em reformar o sistema de segurança da sua casa, fale com a Supreme. Baby Kit é o lugar ideal para você comprar o presente da sua criança. De sobrinho, viu, pastor? Verdade. Não, já comprei. É a melhor que tem. Na Baby Kit. É top. Agradecer também a Unimagem, que é um centro de saúde feito para você e para cuidar de você. Uma das nossas empresas patrocinadoras. Farmácia São Domingos Sávio, em nome da farmacêutica doutora Maria Auxílio, sempre presente. Você quer fazer o aferimento da sua pressão arterial, vá lá na farmácia São Domingos Sávio. Pastor, agora um assunto muito polêmico, de maneira muito minuciosa. Pode mandar. Esse podcast, que também é muito democrático, quer saber a masturbação. Cara, tu falou com inspiração tão grande. Você é praticante desse ato, meu amigo? Não, pastor, que é isso, rapaz? Esse não, eu achei... Olha, Vitor, quem mente o nariz cresce, viu? Não é assim não, isso é Pinóquio, esqueça Pinóquio. Agora, o seguinte, eu acho que nota de R$3 é falsa, mas a tua resposta... Meu amigo, masturbação é pecado. Masturbação é pecado. A Bíblia não vai falar o nome masturbação, é um termo bem recente, pode-se dizer. Neologismo. Mas a Bíblia fala que o ato sexual é entre os cônjuges, marido e mulher, ponto final. Então, não existe sexo... E isso também não dá brecha interpretativa para 2 homens ou 2 mulheres.
Não entendi tua pergunta. De coração. Tu quer Você não falou que era... homem e mulher? Sim. Não, o que a Bíblia quer dizer é que o ato sexual é entre o casal. Sim, né? sim. Tá. Agora, como nós conversamos anteriormente, existe homens e homens que se casam legalmente, né? Religiosamente, não existe. A não ser que existam algumas igrejas aí que aprovam. Que aprovam. E tem, E eu tem. sei que tem, né? Mas eu tô falando da minha igreja, eu tô falando da sua igreja. Não. Agora, A masturbação não... a masturbação. Você tá muito curioso, meu filho. Você quer confessar alguma coisa, meu filho? Não, Pode varão. dizer, só tá nós três Não, aqui. varão, que é isso? Pode falar, varão. Não. Ó, escute só. Exponha tal posicionamento aí. A ciência vai dizer que faz bem. Sexólogos vão indicar. Muita gente vai corroborar para que você pratique. E eu vou te dizer sempre, não faça isso. Não é Satanás atentando, não, pastor. o Satanás travestido de cientista político, estimulando, ou de cientista, melhor dizer, político não, estimulando a longevidade, dizendo que a masturbação faz bem à saúde, que aumenta aí... Rapaz, eu te digo, tem muita gente que está refém à masturbação. Eu não me lembro agora o nome daquele ator, agora fugiu, né? Ao vivo você sabe que é complicado, que era viciado em masturbação e teve sérios problemas psicológicos, problemas financeiros. Então, assim, eu te digo de todo o coração e te digo que a Bíblia diz. A Bíblia não abre brecha para que você venha praticar a masturbação, tá bom? Então, saiba, nobre pecador. Você está me olhando com muita serenidade. Não, e agora eu vou olhar bem nos teus olhos. Vai. Nobre pecador, perdão, mas pare de praticar. Mas com qual indícios você está me acusando de tal prática? É teu olhar, cara, tu tá se entregando, teu sorriso. Não. Você disse que quem mente o nariz cresce? Eu sou espontâneo. Você não disse que quem mente o nariz cresce? Sim. Vira de lado. Teu nariz também é grande. Quase o tamanho do pastor. Não, de Fala frente, tanto não. do pastor. Mas assim, vamos só tentar resumir. Eu entendo, né? Os hormônios são a flor da pele, é um momento bem complicado. Eu acho que 99,999999999% praticam, mas nós como cristãos defendemos a não prática. A não praticar. Então, vivendo conforme a Ficou palavra... triste, Vivendo conforme a... Mas, rapaz, olha só... Continue, eu estou pois é. sendo aqui sabatinado, é uma acusação infundada, inverídica. Não se tem nada que possa comprovar. E que é isso, Pois me pastor? perdoe, meu filho, você é um cara que não pratica. Me perdoe. Não pratico. É muita audácia, viu? Continue, meu filho. Pode ficar à vontade. Você, Vitor, como Ele você tá calado, tu percebeu? Sobre esse assunto eu não tenho nada a dizer. Eu não pratico. Tá se abstendo de falar? Não, é porque eu não pratico, eu não tenho o que dizer. Oxente. Porque Rapaz, tem gente... você pratica o aborto? Não. Você acabou de opinar sobre o aborto. Rapaz, ele Me agora... sabe, por favor, deixa de... Rapaz, se compõe, você está constrangendo nosso nobre constrangendo. gentleman. Eu tenho Victor. meus desejos sexuais, mas não interessa expor. Vitor, rapaz, eu tô pra tomar um podcast. Vitor, quais são os seus desejos sexuais? Não, minhas vontades, assim, que eu sinto uma vez no mês. Eu tenho uma... Eu não preciso. Olha, disso nossa daí. conversa tá ganhando proporções indesejáveis. Minha gente então... vai mudar de ramo. Mas quando fala de sexo, parece que o povo se arrupia. Temos que quebrar esse tabu, né, pastor? Rapaz, eu vou te dizer. Na verdade, eu acho que não só questão de falar sobre sexo, de falar sobre prostituição, de falar sobre o aborto, eu acho que a presença de uma pessoa detentora de um conhecimento, como o pastor Levi, está desconstruindo essa ideia de que nós não podemos debater de maneira descontraída. Quem criou o ser humano? Quem colocou o órgão sexual? É Deus. Perfeito. É perfeito. Meu amigo, é para se usar mesmo, com sabedoria, né? Nobre pecador. Por isso que eu gosto desse Com pastor. sabedoria. O homem sabe conversar, Nós sabe te- cativar, sabe dar opinião. Eu lembrei de um negócio aqui, eu vou falar. Eu sou responsável pelo que eu falo, tá bom? vamos lá. Que é o Levi. Quando eu pastoreava a igreja, teve um caso que me chamou a atenção. Um nobre idoso queria se separar da esposa. Queria se separar e eu me assustei, porque já tinham 15, eu era 18 anos de casado. E eu não sabia qual era o motivo. Conversei com ele, com ela. E ao ouvir
eu me assustei, né? Eles não tinham mais o ato sexual. E, na verdade, o ato que eles tinham era um ato de uma concepção, de uma educação, melhor dizendo, bem rasa. O famoso papai e mamãe, sabe? Não podia fazer outra Kama coisa. Sutra. Aquela não, cor né? antiga, né? Às vezes até com roupa. Ave Maria. Era como se ele tivesse achando que fazer aquilo era pecado. E era a esposa dele. E eu tive uma conversa muito boa com ele. Eu perguntei se ele conhece o nobre, a nobreza do sexo que Deus criou. Porque a Bíblia fala sobre o sexo. O livro de Cantares fala sobre o sexo. Cantar de seu De Salomão. Cântico de Salomão. E outros textos também. Então entenda. E Procurei e só não uma pergunta. encontrei o meu amado. Isso já existia muito antes de Adão e Eva. Meu amigo. Não, muito antes não. Se não existia nada antes de Adão e Eva, Pausa Domingos Sá. para uma reflexão filosófica. Mas Deus- Quem existia antes de Adão e Eva? Deus não criou o universo? Sim. O que eu estou querendo falar é que... Aí o universo na fazia cons- sexo com quem? Não. Calma, pastor. O que eu estou querendo falar é que na concepção do Senhor, Certo. do detentor de toda a criação... Entendi. Na Calma, onisciência dele. calma, vamos... Perdão. Me perdoe, Domingos Sá. Me perdoe. Não, isso, entendeu? Já existiria muito antes do que aconteceu em Adão e Eva. Entendi. Lógico, Deus é onisciente. O que aconteceu com Adão e Eva, que como o senhor falou, ele nos criou e criou tudo perfeitamente. Adão e Eva andavam nus. E não sabiam E que não estavam sabiam nus. que estavam Era nus. Quando perfeito. eles comeram o fruto proibido, que a Árvore cobra envenenada, deu, né? E eles viram O que... quê? A árvore envenenada. Envenenada? É Envenenada? novo, a árvore está envenenada. Vou continuar, continue. Depois nós volta. Aí, pastor, eles Continue. viram que estava nu, né? No texto diz. Foi. E Jesus Cristo procura, Adão, Eva, onde Onde tu estás? Eu acho lindo. E depois eles pegam Folhas, peles né? Folhas de e banana. então, perfeito. Existe uma lei de Esconde suas raciocínio que diz que a vergonhas. árvore está envenenada. Fala que é a maçã. Uma coisa Tá também que eu certo. acho Então, bonita, pastor, Mas não é na não. carta Fui de Peru julgar. Vaz de Caminha, né? Quando ele chega ao Brasil, né, ele diz que os índios não tinham roupa alguma que escondesse suas vergonhas. Olha que top, verdade. Agora, quanto ao sexo, Acho que você entendeu a pergunta sabe o que eu falei. fiz com um casal? Ah. Eu dei minha opinião sobre o que pode e o que não pode. E ele, aparentemente, pastor, será que isso pode? Meu filho, a esposa é sua? Se ela Pastor, aceitar, então eles não se separaram. vou lhe dar uma notícia tão boa. Depois que eu instruí, eu falei pra ele que você só não pode fazer aquilo que sua mulher não quer, porque senão é estupro. É estupro. Depois do não, tudo é Mas eu dei uma dica bacana, sabe? Depois eu converso contigo. Eu dei uma dica bem bacana. Estou interessado em saber isso. Calma, varão, calma. Eu dei uma dica bacana. Passou-se 7 dias, o varão que era triste, cabeça baixa, feliz. meu amigo, entrou saltando. Aí estava envenenado. Pastor, estou vivendo o jardim do Éden. Conheceu o melhor da fruta. Tô vermelho. Meu amigo, então isso vai depender Quer provar dessa maçã? do conhecimento. Do conhecimento, entendeu? Então, assim, a ignorância é a causa do problema da humanidade. A Bíblia fala, o povo peca por falta de conhecimento, né? E aí, eles terminaram ou não? Meu filho estão casados até hoje. Ou corra boa. Estão casados. O senhor salvou um casamento. Não, eu não. Mas eu tentei ajudar. Falou que há 14 anos atrás ele tinha 78, aí já passou da idade da Rainha Elizabeth, então, né? Eu falei que tinha 78? Não, ele falou a idade dele. É não. brincando, brincadeira da Rapaz, parte. eu te Aí, dizer. o Tá pastor tudo gravado e gelou. arquivado. Muito bem, eu fiquei com o coração tremendo. O cara com 78 anos, eu ensinar algumas coisas. Não posso, Eu não. venho fartar, pastor. E agora, vou te fazer uma pergunta. Pois não? E pra você também, Vitor. Eu tenho 30 anos. Imagina o que é aconselhar alguém com 50 anos. Eu imagino você ser uma pessoa dotada da Mas capacidade é difícil. divina. Sabe uma vez que Eu acho até constrangedor para eles, não? Isso. Sabedoria meus não é olhos- questão de idade, Não. no meu ponto de vista. É porque a A sabedoria... ignorância talvez sim. Alguns, eu posso dizer, eu sou ignorante por querer ser ignorante. Rapaz, um dia meus olhos encheram de lágrima. E eu lembro como se fosse hoje. Um ancião, era presbítero, eu evangelista, e ele olhou para mim e disse assim: o senhor é o meu pastor. O senhor, Levi. Eu disse: rapaz, não me chama de senhor, não.
o senhor é meu pastor. E ele chorava e me abraçava, dizendo que eu tinha ensinado muitas coisas para ele. Eu sei que você não sabe, nem o Vitor, mas eu fui dirigente de igreja, pastor de igreja em Paulistana. Terra boa, pastor. Morei lá 9 meses. Eu conheço ali tudo. Pense numa terra boa. Eu gosto de povo paulistano. Lá é bom. Povo bom. Eu botei uma loja lá. Tanto para a igreja católica, lá também é uma das paróquias muito... Tu sabe o que eu botei lá? Eu já era evangelista, pastor de igreja. Eu botei uma loja que vendia maquiagem. Povo muito vaidoso, aquele povo... Cara da igreja evangélica, botar uma loja para vender maquiagem e bijuteria. Eu fali, também tem que falar isso aqui, né? Eu falei aquela empresa. Foi onde eu aprendi a empreender. Foi depois que eu fali, né? Hoje eu trabalho com construção, tenho empresa e tudo mais, mas eu aprendi quando eu fali. E no ramo empresarial é possível também se dedicar ao crescimento da sua empresa e à vida cristã ao mesmo tempo? Sim. Na verdade, eu sou a favor. E uma coisa que eu acho bonita, né, Tapaz? Porque eu acho que tem muitas pessoas que vivem só do pastoreiro, posso dizer. Tu vai abrir brecha para eu falar, né? Algo que eu preciso falar. E eu vejo que eu acho que nisso o senhor busca outra forma de se manter, né? Perfeito. A Bíblia fala que Paulo, ele não queria ser pesado para os irmãos. Quando o povo não podia sustentar, ele construía tendas e vendia. O problema é que tem muito pastor de igreja que não gosta de trabalhar. Pois é. E quer viver dependendo. Amigo, Levi, muito bonito. Eu gosto de trabalhar, gosto de me doar, gosto de acordar cedo. Quer dizer, vou até me corrigir. Aprendi a gostar. O trabalho dignifica o homem, né? Perfeito. Então, e Deus nos criou para trabalhar. Eu amo trabalhar. Quando Adão e Eva pecou, né? Suor do teu suor comerás. Então é o seguinte, mas não é fácil. Principalmente porque eu viajo muito, Domingos sabe. Antes da pandemia, eu viajava 25 vezes. Eu tinha agenda 20 vezes no mês. De 30 dias, você pregar 20, 25. Eu e o pastor, a gente se encontrava nos aeroportos. É verdade. O pastor tá vindo para não, tô aeroporto. Você viu aí? Ele indo para São Paulo, eu indo para Santa Catarina, eu indo para o Rio de Janeiro. Eu vindo de Brasília, ele indo para o Rio de Janeiro. Já pensou? Ele passou uma semana no Pará. Esse homem voltou roxo, de tanto comer açaí. Rapaz, e não fale não, porque... Ainda hoje tem açaí na casa do senhor. senhor. Tem o açaí do Pará. Ainda hoje. Um litro lá para casa? Quando terminar, nós vamos conversar. Eu sou ciumento com meus açaí. Mas eu vou lhe dar um litro. Você comeu açaí do Pará, você não quer esse açaí que a gente tem. Olha, de maneira descontraída, estamos chegando ao fim de mais uma conversa. Gostaria de agradecer a presença do pregador Levi, ele que nos enriqueceu muito com os seus sábios conhecimentos, abrilhantou. Gostaria de agradecer a Barbearia Seu Luiz, em nome do meu amigo Jackson Júnior. Tentou a qualquer custo dar uma mudada aqui no visual deste apresentador que vos fala. Gostaria de agradecer também a Loft Story. Um grande abraço para o meu parceiro Paulo Ricardo, que está conosco, acreditando nesse projeto. Enfim, deixo as considerações a você, Vitor Guilherme, também. Gostaria de agradecer demais ao pastor Levi, por ele ter vindo, ter dado esse leque de informações, né? Que o conhecimento, quanto mais se tem, mais melhor. E eu gostei demais. O senhor é uma pessoa iluminada por Deus, tenho certeza. Amém. Gostei do senhor à primeira vista. Amém. É recíproco. Quando eu vi, eu disse... Natália, cuidado. Quando terminar... Como é que pode? Ele não leva nada a sério. Deixa, meu filho. O inimigo está se levantando. Continue. Então, muito obrigado. Sua presença em nosso podcast foi sensacional, enriquecedora. Só tenho a agradecer a você, os telespectadores que nos assistem, nossos patrocinadores, e meu muito obrigado. Eu quero agradecer Domingos Sávio, Vitor Guilherme, a equipe que está por trás das câmeras, dizer que eu não tenho esse conhecimento que vocês estão falando, dizer que eu sou muito pequeno, mas eu sou agradecido por cada palavra, e eu tributo ao meu Deus toda a honra e toda a glória, e dizer que foi um prazer. Eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que vai abrilhantar não só nossa cidade, o poder da internet. E eu acho que o podcast de vocês deve, sim, ser lançado para todo o Brasil, quem sabe mundo. É o meu desejo sucesso para você, Dezinho, desejo sucesso para você, Vitor Guilherme. Muito obrigado. Sou fã de ambos e peço perdão se não consegui sanar algumas coisas, peço perdão se brinquei demais, né? Mas afirmo, foi um prazer. O prazer é todo meu. Deus abençoe vocês. Um podcast é muito pouco para o pastor Levi. Ele já vai ficar de stand-by aí, que logo nós voltaremos aí para
contribuir com mais conhecimento dele nessa mesa de conversa informal. A galera deve estar pensando, galera, foi um bombardeio, começou a falar disso, depois daquilo. É a diversidade de alguém que contempla um conteúdo assim Tem uma mente vasto. Então, pastor, muito obrigado, de portas Eu não abertas sei nem sempre. onde botar a minha cara depois do elogio desse. E dizer para você, amigo telespectador, amigo ouvinte, que o nosso podcast na próxima quinta-feira vai vir ao ar aí e você vai estar conosco com mais um convidado contando a sua trajetória de vida. Grande abraço do Desencast, hein? Até logo. Obrigado. Deus abençoe.